Tem que se aproveitar, gente. Não. Matemática é independência. Bom, gente, na aula passada a gente tinha terminado com um aumento e desconto percentual. E no desconto eu meio que passei bem rápido, tá? Porque acho que demorou para convencer vocês do que eu tinha botado aqui no quadro, que eu vou botar de novo, tá? Então falamos do desconto bem rapidamente, então vou retomar o aumento e o desconto. Nós refazemos aquele quadrinho lá que é bem importante, espero convencer vocês do porquê hoje. E aí terminamos falando de porcentagem relativa, tá? Daí cobre todas as possibilidades de cair porcentagem, tá? Que é aquele exercício 3, inclusive, da folhinha, que é como calcular ali quantos por cento um número é de outro, tá? Beleza? Bom, aumento percentual, gente, né? Ideia simples a princípio, né? Aumento de 15% de R$200. A gente pode fazer isso de novo, nenhum problema, pelo caminho longo, né? Que é calcular 15% de R$200. Lembrando, 15% é 15 sobre 100. Porcentagem é uma fração, uma razão onde o denominador é sempre 100, né? E quando eu quero calcular a porcentagem de um número, eu multiplico essa fração pelo número que eu quero calcular. Né? Só que isto é só calcular os 15% do 200, né? Eu preciso somar ainda com os 200 para calcular, então, quanto que é o valor de aumento, né? Lembrando que aqui que a gente pode botar 1 embaixo aqui para ficar mais claro que a gente está fazendo uma multiplicação de uma fração por outra fração, né? Só que isso aqui é um número, só que uma fração botei 1 embaixo. E aí eu multiplico 15 por 200 e 100 por 1, que dá 100, né? E aí, antes de sair multiplicando, né, sempre tenta cortar zeros, porque como vai ter sempre 100 embaixo, tem 2 zeros. Sempre eu posso cortar 2 zeros em cima, né? Então aqui eu posso cortar 2 zeros aqui, com esses 2 zeros aqui, e no final vira só 15 vezes 2, que é 30. Tá? Este é o valor do aumento, né? Então se eu quero calcular esses R$200 com o aumento de 15%, eu tenho que fazer 200 ainda, agora mais 30, que é 230. E este seria o valor, né, com os 200 com o aumento. Certo? Este, como eu disse, é o caminho longo, tá? Para fazer uma porcentagem só, né, gente, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas depois, vocês vão ver que faz diferença quando eu faço várias porcentagens em sequência. Aí, o que eu tentei convencer vocês na última aula, vou tentar de novo, porque não é à toa, é importante, tá? Que fazer um aumento de 15% é a mesma coisa que calcular 115% do meu número, que é de 200. Tá? E esse é o principal, que eu quero que vocês entendam, que fazer um aumento de 15%, eu posso calcular os 15% sobre o valor e depois somar. Ou eu posso fazer de forma direta 115%, que é 100 mais 15, né? Que eu queria um aumento de 15, então é os meus 100, que é, vamos dizer assim, o meu valor, né? 100% é o meu valor já, mais 15%, 115%. Tá? Isso aqui que eu quero que vocês convençam, tá? Como eu falei, eu não acho que vale muito a pena demonstrar isso, tá? Mas é isso. Alguém não está convencido disso ainda? Acredito? Que bom. Tá. E calcular, se eu quisesse calcular um aumento de 50%, por quanto eu deveria multiplicar esse número?
Não, mas eu quero um aumento. Um aumento de 50%. 150%. Um aumento de 100%. 200%, né? Então, eu vou preenchendo aqui, ó. Ah, se eu quero lá, ó, um aumento de 15%, isso é a mesma coisa que calcular diretamente 115%. Se eu quero um aumento de 50%, isso é a mesma coisa que calcular 150%. E se eu quero um aumento de 100%, isso é a mesma coisa que calcular 200%. Por quê? Porque lembrando que a gente faz 100 mais o valor que eu quero aumentar, né? Se eu quero um aumento de 100%, 100 mais 100, 200. Tá? E aí a gente estende isso, tá? E se eu quiser aumentar 200%? Quanto que é a minha porcentagem daí? Diretamente? Sempre 100 mais, né? 100 mais do que eu quero. Então 100 mais 200. 300. Tá, lembrando, isso aqui é o aumento, né? O valor de aumento. Isso aqui é para calcular diretamente já com o meu aumento. Né? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Se eu só calculo o aumento, eu primeiro calculo o valor que eu preciso aumentar e depois somar esse valor. Ou eu calculo direto 115%. Né? Nem terminei aqui, né? Mas ó, se eu quisesse demonstrar isso, é só calcular 115% dos meus 200. Aí vai ficar a mesma coisa, né? 115 vezes 200 sobre 100. Que eu posso cortar 2 zeros. E aí vira 115 vezes 2. Que é igual a 230. Tá? O mesmo valor que eu achei antes, né? Aqui, de novo, eu economizo um passo que é... Eu não preciso fazer esse passo aqui para somar. Eu só calculo a porcentagem direto. Beleza? Esse é o estágio intermediário aqui, tá? Aí tem o estágio avançado, que é o quê? Toda porcentagem, gente, lembrando lá da aula passada, tá? Toda porcentagem, como é uma fração, eu posso tratar como sendo também um número decimal. Eu só fazer essa divisão aqui, ó. Se eu faço 115 dividido por 100, isso vai dar um decimal, tá? Se eu faço essa divisão aqui, ó, isso vai dar 1,15. Tá? Então, fazer 115% do 200 é a mesma coisa também que fazer 1,15 vezes 200. Tá? E esse é o último estágio, também gostaria de tentar convencer vocês, tá? Que eu posso calcular a porcentagem daquele jeito lá longo, fazendo a porcentagem e somando. Posso calcular a porcentagem direto, só fazendo uma porcentagem, mas também posso calcular a porcentagem por um decimal, por uma multiplicação de um decimal. Nesse caso, 115% é 1,15. E 150%? 1,50. E 200%? 2, né? E 300%? 3. Então, eu vou botar aqui, ó, que é sempre uma multiplicação desse decimal aqui, né? Vocês veem, então, que isso aqui, ó, é uma pegadinha bem conhecida aqui. Ao aumento de 100%, eu dobro o valor. Né? Então, se eu quero dobrar um valor, isso não é aumentar em 200%. Tá? Dobrar um valor é aumentar em 100%. Tá? Porque lembrando, estou falando de aumento, né? Então, se eu aumento 100%, eu pego o meu valor inicial mais o meu valor inicial, que é 100%. Isso dá o dobro. Tá? E aí, casos um pouco mais assim, se eu quero um aumento de 1%, né? Primeiro, na porcentagem direta, né? Lembrando, a gente faz 100 mais a porcentagem aqui, então é 101%. E aí no decimal... então vai ficar 1,01. Tá? Cuidado que é diferente de fazer um aumento de 10%
onde isso dá 110% e que dá daí em decimal 1,10. Tá? Então é muito próximo, tem que tomar cuidado. Ó. Fazer 1,10 é aumentar 10%. Fazer 1,01 é aumentar 1%. E fazer o 1% de um número, que nem alguém tinha começado a falar, é o 0,01. Né? Acho que alguém tinha começado a dizer. E reparem que a pegadinha toda é sempre uma questão de linguagem, né? É uma preposição que colocam ali que faz com que a conta seja diferente, que vocês vão ter que somar um 1 ou um 100 no seu número. Nas questões de porcentagem tem que cuidar muito o que está pedindo, tá? Porque às vezes pode só pedir o aumento, né? Se na questão aqui, não sei o que, eu tenho R$200, vai ter um aumento de 15%, quanto que é o aumento? Bom, você está perguntando o aumento, apenas o valor que vai aumentar, aí a resposta seria esse 30 aqui. Né? Agora, se a pergunta é qual é o novo valor, né? Qual é o valor com o aumento, aí é 230 a resposta, que era o valor inicial mais o meu aumento. Tomar cuidado sempre como a questão pergunta, tá? Bom, e no desconto, gente? Bom, não tem nada muito diferente do desconto, né? Só que agora no desconto, só a lógica aqui ela não é tão direta, né? Porque aqui era só somar, né? Você vê que vindo daqui para cá é só somar 100 mais esse número aqui, né? No desconto a gente vai ter que fazer 100 menos, tá? Então, desconto de 35% de 150. Calculo quanto que é 35% de 150. Tá? Só multiplico 35% por 150, boto um ali embaixo, fica 35 vezes 150 sobre 100, tá? Lembrando que também dá para calcular, primeiro multiplicar o 35 por 150, depois dividir por 100. Mas é melhor sempre primeiro escrever dessa forma, porque daí eu consigo ver quando eu posso cortar zeros. Eu posso cortar um aqui, ó. Tá? Isso diminui minha possibilidade de erro, né? Porque eu vou ter um zero a menos na hora de fazer a multiplicação. Então aqui é 35 vezes 15 sobre 10. Tá? Poderia fazer outra coisa aqui também, tá? Lembrando que isso aqui é uma fração, né? Um número em cima e embaixo. Lá nas frações que a gente pode sempre, né, transformar uma fração na outra, dividindo ou multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo. Aqui, como eu tenho 10 embaixo e 15 e 35 em cima, todos os números são divisíveis por 5. Então eu posso simplificar ainda aqui também, dividindo por 5. Tá? Tá tranquilo fazer isso? Se eu pegar agora aqui, ó, dividir por 5 esse 10 e dividir por 5 esse 15. Tá? Então vai, ó. Isso tudo vai dar 35 vezes 15 dividido por 5 é 3 e 10 dividido por 5 é 2. Tá? Lembrando, eu não vou poderia fazer 35 vezes 15 dividido por 10, vai dar o mesmo resultado. Eu faço isso só para facilitar a minha vida. E também, eu tenho um sentido prático da coisa aqui, que é, quanto mais simples os cálculos que eu preciso fazer, menos exposto ao erro eu tô, né? Ali eu precisava fazer 35 vezes 15, já é uma multiplicação com 2 dígitos, né? Ia ter que fazer aquela multiplicação com 2 linhas. Aqui eu só faço 35 vezes 3. Tá? Caso alguém... 35 vezes 3, 3 vezes 5 é 15... Sobe 1, 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10. 105. Então, isso é 105 dividido por 2, que vai dar um número quebrado, porque 5 não é divisível por 2. Né? Se fosse 104, agora de novo, isso só eu fazendo conta de cabeça, tá? Não precisa fazer conta de cabeça. Mas se sou eu fazendo conta de cabeça, eu penso, quanto que é 104 dividido por 2? 52. Como que eu sei disso também? Porque 104 dividido em 100 e 4. 100 dividido por 2 é 50 e 4 dividido por 2 é 2. Então 104 dividido por 2 é 52. Só que eu fiz 104, né? Não 105. Esse 1 que sobrou ali eu divido por 2 também. Quanto que dá 1 dividido por 2? Todo mundo entende que é 0,5? Então isso dá
52,5. Esse é o desconto. Esse é o desconto. É o desconto. É o desconto. De novo, ó. Cuidado das palavras. Essa questão pede qual que é o desconto, né, de 35% de 150. Esta é a resposta. Este é o desconto, porque tudo que eu fiz por enquanto foi só calcular quanto que é 35% de 150. Agora, se eu quero saber o valor com o desconto, né, agora eu tenho que voltar lá para o meu valor inicial, que era 150, e fazer menos 52,5. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa. O quê? Não deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Ah, tá. Tá, mas isso é bom. Eu fiz direto, eu acho. Ah, tu já fez do jeito lá de... Eu não fiz esses dois trechos. Tá. Aqui, gente, vou fazer essa continha aqui porque, né, faz tempo que a gente falou disso. Como é que eu faço 150 menos 52,5? Tem uma vírgula aqui, né? Eu boto aqui, ó, 150,0. Lembrando que eu boto vírgula 0, depois o número não altero nada, né? E faço menos 52,5, ó. Vírgula embaixo de vírgula, porque o algoritmo da soma e da subtração é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e decimal embaixo de decimal aqui. Décimo embaixo de décimo. E aí esse é aquele número assim chato, né? Porque começa pela direita sempre, né? 0 menos 5, não posso. Tem que pedir para emprestar pro lado. O do lado não tem para emprestar. Aí eu tenho que pedir pro lado, né? E aí aquele 5 ali empresta pro 0 do lado. E aí esse 5 vira 4. Aí esse 0 vira 10. E aí esse 10 agora pode emprestar por esse outro 0. Esse 0 vira 10 e esse 10 vira 9. A gente vai pegando, depois a gente vai até o último que a gente consegue. Aqui, aí a gente vai emprestando e vai agora voltando emprestando. Agora eu faço 10 menos 5, que é 5. 9 menos 2, que é 7. Ó, a vírgula fica aqui, ó. E aí agora, de novo, eu faço 4 menos 5. Não posso, tenho que pegar emprestado do lado aqui. Esse 1 vira 0 e esse 4 vira 14. E aí agora sim, 14 menos 5 vira 9. Tá? E tudo isso então dá 97,5. Que esse então seria o valor com o desconto de 35%. Tá? Professor, esse resultado ele está em reais, ele está em porcentagem? O que é isso? Reais. Reais. Tu quer que eu vou... Você... como é que é a palavra? Não, você... Rigoroso? Rigoroso, isso. 97,50, né? Posso botar mais um 0 aqui. Quando a gente fala em dinheiro, geralmente a gente bota 2 casas decimais ali, né? Então... Dá. Aí agora, beleza, posso fazer desse jeito, tranquilo, tá? Enquanto for uma porcentagem só, não vai ter problema nenhum. Mas posso calcular de forma direta também. E agora, como é que eu vou calcular isso de forma direta? Ó? Se antes eu fazia 100 mais o valor de aumento, né? Para fazer diretos, aqui nesse caso, 115%, aqui eu vou fazer agora 100 menos. E daí vai ter uma vírgula aqui. Tu não sabe o que é. Então, mas já é um bom resultado tu ter isso aqui. O que eu vou fazer agora é calcular... Isso aqui tu sabe que é uma adição periódica. 65% em diversos tipos de exemplo. Né? De 150. Esse é o jeito mais rápido que existe de tu fazer uma divisão... E por que 65? De onde eu tirei esse valor? 65 é 100 e daí tu bota tipo, menos do outro 35. lado o lixo, digamos, as díssimas periódicas, essas coisas. Tá? Então no desconto não é tão claro, né, quanto é no aumento. Porque no aumento aumento 15%, faço 115%. A parte feia aumento 40%, faço 140%. Aumento 60%, faço 160%.
No desconto a gente tem que ir para trás agora, né? Tem que fazer 100 menos, então não é tão claro, né? Um desconto de 35% é a mesma coisa que calcular 65% do valor, que é 100 menos 35. Tá convencido? Né? E daí tu pegou isso aqui vai ser. Cadê a... Como é que é o nome dela que estava aqui semana passada? Isso 1,5. Não, mas era outra. Hã? Isso aqui É Emanuele? super poderoso, se tu pratica. Não é tu... Ah, que você tem duas Emanuele, né? Eu nunca vi disso, gente. Tem Emanuele com 2 L's e Y. E sem duas na minha turma. Tá, é tu e a outra também é Emanuele, né? Ela não tava entendendo muito bem semana passada, né? Queria que eu tivesse hoje aqui. Tá? E agora, em decimal, né? E se eu quiser só calcular por um decimal também, em vez de fazer porcentagem, quanto que é 65%? Aliás, eu vou provar aqui, né? Calculando 65% de 150. Só para provar que a gente chega no mesmo valor. Inclusive para provar para vocês que fica mais fácil, né? Então eu faço 65% de 150, corta esse 0, divido por 5 esse 10 e divido por 5 esse 15. Para simplificar ao máximo minha vida, que vai dar 65 vezes 3 sobre 2. Tá? E aí faço 65 vezes 3. Bem parecido com a outra conta, né? Vai dar 15 aqui, sobe 1, 3 vezes 6 é 18, mais 1, 19. Dá 195 dividido por 2. Tá? Posso fazer de cabeça do mesmo jeito, aqui é um pouco mais difícil, né? Mas faço 194, que é um número anterior aqui, par. Né? 194 dividido por 2 vai dar 87. É isso? O 195. Agora até perdi, gente. 194 dividido por 2. De cabeça, né? 87. Tô errado? Porque 85 vezes 2 é... 170. É 170, não, tá longe ainda, né? É 90... 194. Não, tá fazendo calculadora, cara. Aí... Tá, vai. Quanto que é? 97, tá. Então vai dar 97,5. Né? Que é, obviamente, o mesmo valor, né? Na verdade, eu podia ter roubado, só ter dito que era a mesma coisa. Tá? Vocês viram que, espero aqui que já, principalmente quando envolve subtração, né? Já dá pra ver que fica mais fácil fazer do jeito direto, né? Porque quando é uma subtração, principalmente essa subtração que foi super chatinha de fazer, né? Tive que pegar emprestado 1, 2, 3, 4 vezes, né? 5 vezes. Ali eu não precisei fazer nada disso, né? Só calculei uma multiplicação e uma divisão. Gente, por mais que soma e subtração terminem sendo conceitos simples, isso não significa que tu calcular uma soma ou uma subtração vai ser simples, né? O Lourenço fez aqui o passo a passo, mas na real é basicamente o que qualquer um de nós faria de cabeça com números grandes. Então, soma de números grandes é algo que demora muito. Então, tu conseguir fugir disso é muito bom para o tempo da prova. Professor, E? eu entendi por que 65% de 150 é o mesmo que 35%. Ó, porque o 65 vem de 100 menos 35. Lembrando que assim como na soma a gente fazia 100 mais a porcentagem de soma, no desconto a gente faz 100 menos esse desconto agora. 100 menos 35 é 65. Tá? Em decimal, que é o último nível aí de habilidade com a porcentagem, que é fazer a porcentagem só por decimais. Quando é que vai dar 65%, né, 65 sobre 100 em decimal?
$1,75. Não. Ó, tem 2 zeros, né, gente? Quando a gente divide um número por 2 zeros, por 100, né, que tem 2 zeros, a vírgula, que tá escondida aqui, vamos dizer, né, vem 2 vezes para a esquerda. E aí vai ficar aqui, ó, eu boto 0, então você vai dar 0,65. Então, isso eu poderia ter feito só como 0,65 vezes 150. Tá? Ó, é a mesma coisa, gente, né? Só que eu optei por fazer como decimal e não como fração. Tá? Mas confiem que isso que não é à toa, tá? Porque fazer dessa forma, principalmente quando faz várias porcentagens seguidas, faz diferença, muito mais rápido. Inclusive, se a gente vê, né? Não sei ainda se vale a pena ver, não sei. Juro composto, por exemplo, ou até questões de funções que vai envolver porcentagem, aí não tem nem escapatória, tem que saber disso aqui. Tem que saber que multiplicar por um decimal é a mesma coisa que tirar uma porcentagem. Seja fazendo um desconto, ó, quando o decimal é 0, alguma coisa, ou fazendo um aumento quando é 1, alguma coisa. Ou 2, ou 3, né? Então, ó, completando a tabelinha aqui, ó. Com os descontos, né? O que vai ser, então, um desconto de 35%. É a mesma coisa que calcular diretamente a porcentagem como se fosse 65%. Ou a mesma coisa que multiplicar pelo decimal 0,65. Tá, ó, já comecei a ver caras, tá? Desconto de 40%. É a mesma coisa que fazer quanto com porcentagem direta? 60, que é 100 menos 40. Então, fazer um desconto de 40% é a mesma coisa que fazer diretamente 60% desse valor. Que em decimal é multiplicar por 0,60. Fazer um desconto de 99%. Lembrando que em desconto, né, gente? Não faz sentido falar de descontos de 100% ou mais, né? Quando é desconto, 100 é o limite, tá? Enquanto que no aumento não tem limite. Então, desconto de 99% é a mesma coisa que tirar quantos por cento? 1, que é 100 menos 99, que é 1. Que em decimal é 1%. Hã? Cuidado que não é 0,1, 0,01. Inclusive, podemos falar de porcentagens com vírgula aqui, né? Se eu quero fazer um desconto de 5,5%. Isso é a mesma coisa que calcular a porcentagem direta. Qual a porcentagem direta? Porcentagem direta. Fazendo um desconto de 5,5%. 94,5%. Boa. Isso aí. De novo, dá pra fazer essa conta de cabeça como, né? Faz 5%, 100 menos 5 é 95, e aí tu tira mais 0,5, dá 94,5. A gente chegou a ver porcentagem com vírgula. Eu dei uns exemplos, né, na aula passada, mas tudo que a gente falou, a vírgula continua valendo. Mas eu dei uns exemplos com vírgula na aula passada. Mas foi breve, para não assustar mais, né? Mesma coisa, tá, já... E aí aqui, ó, o decimal fica 0,945.
Os 94,5%. De novo, ó, tudo que a gente viu aqui, Pedro, vale para vírgula, que assim, a gente tá dividindo por 100, né? Para vir daqui para cá, a gente divide por 100. Então essa vírgula vai duas vezes para cá, fica só aquele 5 ali, ó, 9, 4, 5. Tá? Deixa eu botar mais uma firulinha aqui, ó, pra indicar que isso aqui é o aumento, né? Isso aqui é o desconto. E isso aqui é calcular a porcentagem direta. Então eu só multiplico por esta porcentagem aqui. Estão convencidos disso aqui? Achei um pouco mais complicado. Com desconto. Mas dá certo? Dá certo. Ó. Isso aí, a gente não tá mentindo. Ainda. Aí, tá? Vou esperar vocês copiarem do quadro. Alguém já fez todos os exercícios? 0,5? 0,2? Da última aula? Tá. 0,2%. Ó, a colega perguntou aqui se o desconto fosse de 0,2%. Inclusive, esses descontos muito pequenos, eles são bem prováveis de cair numa questão, porque onde que vocês veem essas porcentagens pequenas, assim? Não, mas na loja geralmente são porcentagens maiores, né? Nos jornais, geralmente, a gente vê. Qual é o dado econômico aí que aparece, geralmente com porcentagens pequenas? Ou PIB, ou também... Uma coisa que se fala muito aí, que é o grande problema... Bolsa de valores. É um excelente problema. Inflação, né? Inflação também, vocês vão ver assim, o quê? Porque assim, a gente na inflação, né, gente, faz muito tempo que o Brasil não tem uma inflação grande, né? Apesar do terrorismo que se faz às vezes, mas, uma inflação grande quando vem é 5% ao ano, né? Aí vocês vão ver no noticiário, assim, geralmente a inflação do mês, né? A inflação do mês, se a inflação dá 5% no ano, que são 12 meses, né? Isso vai dar menos de 0,5%, né? Vocês vão ver assim, a inflação do mês de abril foi 0,4%. Tá? Então isso é bem possível de cair numa questão do Enem, né? Calcule quanto vai ser o preço reajustado pela inflação do mês de abril, considerando a inflação como 0,4%. Então, aqui a gente tá falando de desconto, né? Inflação, lembrando, né, gente? A gente aumenta o preço, tá? Numa dessas aulas de sábado até seria legal falar de economia, tá? Falar desses conceitos mais... que a gente vê muito aí, né? Falar do PIB, né? De inflação, tá? Mas inflação a gente aumenta, né? A inflação é um aumento do preço. Aqui é um desconto de 0,2% que, fazendo em porcentagem direta, 100 menos 0,2 vai dar 99, desculpe, né, 0,8. Tá? Na dúvida, ó. Na dúvida eu faço aqui, ó. Que não sei, ó. Deixa eu fazer de cabeça. 100 menos 0,2, ó. Lembrando que preciso botar vírgula embaixo de vírgula. Então preciso fazer dessa forma aqui, ó. E aí, de novo, vai ser daquelas que eu tenho que pegar emprestado daqui. Aqui vai ser 9, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 10. 10 menos 2, que é 8. 9 menos 0, que é 9. 9 menos 0, que é 9. E dá 99,8. Tá? Que em decimal vai ficar 0,9. Vou ter que coisar aqui. 998.
998. Tá vendo, ó, Pedro? Quando tem essa vírgula, geralmente surge daí um dígito a mais aqui na forma decimal, né? Quando a gente tem porcentagem sem vírgula, na forma decimal tem 2 dígitos. Quando tem porcentagens com vírgula, surge mais um dígito aqui na forma decimal. Que é aquele dígito que está depois da vírgula. Tá? $80. Uhul. Tá. Vamos encerrar a matéria de porcentagem, então. Então, gente, o que eu chamo de porcentagem relativa aqui é Qualquer dúvida? ao contrário do que tinha agora, Tá, né? só mostrando que fez muito bem. Isso! É, né? Não tinha um sonzinho aqui no de fundo. Até então, a gente geralmente tinha as porcentagens, né? E queria calcular essa porcentagem, seja de um número, ou seja um aumento ou um desconto. Certo? Aí agora a gente chama de porcentagem relativa por quê? Porque eu quero saber, eu tenho 2 números e quero saber quanto que um número é em porcentagem de outro. Tá? Então, quantos por cento o 15 é de 45? Tá? Tem 2 formas, que sim, na verdade é uma forma só, tá, gente? Mas vou mostrar primeiro da forma que eu acho que vocês não estão acostumados, mas depois vou mostrar da forma que eu acho que todo mundo faria isso aqui, que é por isso. Mas no fundo, o que eu vou fazer é uma regra de 3, tá? Que é o quê? Eu quero saber quantos por cento 15 é de 45. O que é uma porcentagem, né, que a gente vem falando aqui? É uma razão, uma fração. Então, para saber quantos por cento um número é de outro, eu vou pegar este número e dividir por aquele outro. Tá? Fazer a razão entre os 2 números, 15 e 45. Só que isso não me dá uma porcentagem ainda. Por quê? Porque a porcentagem é sempre sobre 100. Então eu preciso agora fazer uma proporção, né, que é igualar isso a uma outra razão, onde aqui embaixo é 100 e ali em cima é o que eu quero saber, que é x. Tá? E aí multiplico. Aliás, né, gente, eu não vou fazer no mecânico aqui, que seria assim, multiplicar cruzado, né? Por quê? Porque eu quero encontrar esse x, né? Se eu quero encontrar esse x, eu quero isolar ele. Eu não preciso passar esse 45 multiplicando para cá. Se eu depois quero isolar o x, depois eu vou passar esse 45 dividindo de qualquer jeito. Então eu olho para minha equação aqui, que é uma equação, né? Para eu achar esse x, eu vou ter aquele 100 embaixo dele ali, que eu tenho que me livrar. Então eu só preciso passar o 100 multiplicando. É por isso que, dessa forma, vamos dizer assim, que não é tão mecânica, né? Que é fazendo uma proporção, eu só preciso fazer, vamos dizer assim, uma operação, né? Na regra de 3, que eu já vou mostrar, daí a gente sempre multiplica cruzado primeiro, para depois, a gente vai chegar na mesma coisa, vocês vão ver. Mas aí aqui eu passo este 100 só, multiplicando para o outro lado. Tá? Então, este cara aqui vai passar para cá, multiplicando, porque ele está dividindo, né? Lembrando, sempre passa com a operação inversa, né? E não com o sinal inverso. Cuidado com esse detalhe, né? Então aqui fica 15 vezes 100 sobre 45, que é igual ao meu x. Aí eu não tenho zeros para cortar, né? Já não está tão de bandeja assim. Mas eu tenho todos os números aqui divisíveis por 5. Posso facilitar minha vida dividindo por 5. Tá, então 15 dividido por 5 é 3. O 100 eu não mexi. 45 dividido por 5 é 9. Dá para simplificar mais. Eu vou seguindo. De novo, gente, isso pode parecer inútil, e de certa forma é inútil porque se tu não simplificar, tu vai chegar no mesmo resultado. Ok. Mas aqui eu estou fazendo operações muito mais simples, né? Eu estou fazendo 15 dividido por 5, 45 dividido por 5.
Agora eu vou fazer 3 dividido por 3, 9 dividido por 3. Eu reduzo as minhas contas de forma mais simples, lembrando que isso tem daí um propósito de me expor menos ao erro, tá? Se eu fizesse já direto 15 vezes 100 dividido por 45, eu ia fazer uma conta aqui muito maior. E expor qualquer coisinha ali, um númerozinho que desse errado, né? Já errava a conta. Então aqui eu divido por 3. E aí vai dar 1, né? Vezes 100 sobre 3. Tá? Que é, então, o meu x, né? Agora eu só vou inverter, vou escrever o x desse lado aqui, x igual a 100 dividido por 3. Que é, tá? Para, caso não fique claro o que eu vou fazer, ó, 100 dividido por 3, vai dar 3 aqui, que vai dar 9, né? 10 menos 9 é 1, desce 1, 0, fica 10. Vai dar 3 de novo, que vai dar 9 de novo, vai sobrar 1. Cheguei no... É 33,3. Isso. O que alguém falou aqui? É dízimo, né? Isso. Aí eu cheguei no final, sobrou 1, né? Boto vírgula aqui e 0 aqui. Aí vou botar 3, aí vai dar 9, aí vai sobrar 1. Depois da vírgula, um 0 de graça, boto 0. Vai dar 3, vai dar 9, vai sobrar 1. Né? Então isso aqui é a famosa dízima, que 100 dividido por 3, então é 33,3. Não preciso escrever mais nada. Vocês vejam que o valor do x que eu descobri, tá? É 33,3. Isto em si, não, vamos dizer assim, não é a porcentagem, porque a porcentagem seria sobre 100, né? Eu comecei aqui botando sobre 100, só que eu passei 100 multiplicando para o outro lado. Então, claro, para transformar em porcentagem, eu só posso só botar o símbolozinho no lado, né? De qualquer forma. Oi? Isso não é o resultado. É o resultado. 33,3%. Não, mas tipo, não é o resultado da pergunta. Quantos alunos tem na dúvida? Não, essa aqui é outra, cara. Tô fazendo essa aqui, ó. Tô fazendo essa aqui. 15 é 33,3% de 45. Tá? Lembrando que, gente, eu poderia só ter dividido 15 por 45 lá também no começo, ó, e depois multiplicado por 100. Tá? Tenho, né, depende do gosto de cada um aqui, né? Tem várias formas de fazer isso, tá? Posso dividir um número pelo outro, multiplicar por 100. Posso montar a proporção, passar o 100 multiplicando primeiro, fazer aqui, simplificando o que eu posso simplificar, chegar no final e só fazer uma divisão. Ou posso fazer, né, a famosa... Eu penso assim, 45 representa 100%, então eu quero que isso... Exato. Então, fazendo por regra de texto, como é que eu faço? Ó? O 45, que é o que eu quero saber, vai ser os meus 100%. E os meus 15, que é o que eu quero saber, é x%. Vai dar para a mesma coisa. Claro, porque o que eu estou fazendo ali é a mesma coisa, entendeu? Só que aí que tá o que eu disse, ó. Tá, daí a gente no mecânico tem que multiplicar cruzado, né? Aí dá 45 vezes x igual a 100 Vezes 40. vezes 15. 100 vezes 15, né? E aí, o que eu tenho que fazer? O 45 passar dividindo. Então, x igual a 100 vezes 15 sobre 45. Olha aqui. Sim. No final, a conta que eu faço é exatamente a mesma. Tá certo. Porque lembra que a gente mostrou, né? Uma regra de 3 é uma proporção. Tá? Só que de uma forma mais estruturada, vamos dizer assim. Numa regra de 3, a gente geralmente monta a tabelinha, né? Bota uma unidade de um lado, uma unidade do outro. Na proporção a gente faz mais abstrato, vamos dizer assim, né? Mas é a mesma coisa. Essa visualização da regra de 3 é algo bem comum, assim, entre estudantes universitários. Então, eu acho que as pessoas gostam disso. As pessoas costumam... É um bom hábito de se ter, tá? Essa relação que tu conseguiu fazer é muito boa.
Uhum. Certo? E para quem, né, for... assim, eu já vi várias pessoas fazendo dessa forma também, eu acho que aqui na sala também, né, já. Que tudo que a gente falou antes também podia ser feito por regra de 3, né? Que é assim, fazer um aumento, né, percentual, lá quando a gente falou, fazer 15% de aumento, né? Eu podia fazer também, o meu valor é 100%, X é 115%. Faço a regra de 3, multiplico cruzado, tá? Porque, no fundo, é a mesma coisa que nós estamos fazendo desde sempre, né? Quando a gente mexe com razão, proporção e regra de 3. Agora, Pedro, agora tá? Assim, eu não vou culpar quem fez errado, porque assim, eu tô escrevendo isso assim, né, da minha cabeça e não tenho também saco pra ficar escrevendo uma baita de uma coisa aqui de questão, né? Não sei. Pode ter dado, né? Eu tirei. Mas tentei ser claro, né? Vamos dizer assim, se 45% de uma turma nasceu antes de 2000, né? Então vocês veem que esse 2000 aqui é só o ano de nascimento, não tem que fazer conta nenhuma com esse 2000 aqui. Se 45% da turma nasceu antes de 2000 e esses 45% são 35 alunos, quantos alunos tem a turma inteira? Então, o que eu quero dizer é, os meus 45%, né, que essas pessoas que nasceram antes dos anos 2000, né, são os Gen Zs aí, são 35. Aliás, desculpe, né, antes dos anos 2000 não Millennial. ainda é millennial, né? 45% é 35. E eu quero saber quantos alunos a turma tem, que é, então, toda a turma. Que é, então, 100%. Esse 2000 ele foi só para dar Isso. Pura maldade. Vocês vão ver que naquela questão 5 da lista, da outra lista, que é maior aquela, só uma informação. já começa ali a ter questões que são do estilo do Enem, tá? Que é com informações, às vezes, um pouco desconexas, né? Que tu tem que garimpar ali e com coisas, inclusive, que tu nem tem a ver com cálculo em si, né? Tipo esse 2000 aí. Esse 2000 era só o parâmetro ali que eu estava estabelecendo pessoas que nasceram antes. Naquela questão 5 lá, pessoas que têm 10 anos ou mais, né? Você não vai fazer a operação com aquele 10. Na questão 5. Tá, então aqui é a regra de 3. Né? De novo, faço dessa forma aqui. 45 vezes x, que é igual a 35 vezes 100. E o 45 eu passo dividindo. Ó, de novo, eu não vou sair multiplicando, gente. Tá? Não vou sair multiplicando 35 vezes 100, porque eu vou poder simplificar a minha vida aqui, ó. Eu fiz isso. Multipliquei. Então. Talvez eu tenha errado. Tá? Porque é sempre bom a gente montar a conta primeiro, antes de sair calculando, porque agora tu vê que posso dividir por 5, 35, 45, 35 dividido por 5 é 7, e 45 por 5 é 9, e agora não tem muito choro, né? Tem 7 que é número primo, tem 9 embaixo que é divisível por 3 só, e nenhum número de cima é divisível por 3. Então agora sim. 700 dividido por 9. Isso. Eu achei. Isso vai dar uma dízima, eu acho sim. Eu achei 81,64222. Tá, vamos ver. 700 dividido por 9. Acho que é isso aí. Ó, gente, lembrando, tento pegar só um dígito, né, que é o 7. Não dá, porque é menor. Eu tenho que sempre pegar um número maior aqui desse lado do que o dividendo, né? Do que o divisor. E aí... né? Hã? Sério que você foi do banheiro? Nossa. Aí eu pego 2 dígitos aqui, né, que é o 70. 70 dividido por 9. Aí vai dar... 8. Não.
Não. Vai dar... Ih, rapaz, como é que é 8 vezes 9 agora? É 72, né? 74. Não, 72, 8 vezes 9. Então vai ser 7. 7 vezes 9 é 63. 7. É, né? Tá, então 70 menos 63, vai sobrar 7. Não, vai dar uma dízima, Pedro. Acho que só não acertou só a dízima. Aí vai baixar um 0 aqui, vai ficar 70 de novo. Vou botar 7 aqui de novo, vai dar 63 de novo. Aí vai sobrar 7 de novo. Aí eu vou botar uma vírgula aqui, um 0 aqui de novo. Ó, vai ficar 7 eternamente. Sim, nesse caso, né, não vai existir 0,7 pessoas, né? Tá, então, se isso fosse uma questão, isso seria pensado antes, né, para não dar esse número quebrado, né? Mas se isso acontece, a gente tem que pensar no caso real aqui, né, que, bom, tô falando de pessoas numa turma, né, não existe 77,7777 pessoas. Então aqui eu arredondo para cima, né? Eu já vi isso sendo cobrado. Não sei se no Enem, mas em alguma prova que eu já fiz, eles cobraram. Tem que arredondar, né? Esse raciocínio parece bobo, mas é bem importante. Né? Todo mundo entendeu o que a colega falou? Ali está perguntando quantos alunos tem, se são 35 mais 70. Então seria ser... Não. Ou a turma tem 78. Inteira. Tá? Aí eu já achei... 45%, né, da turma é 35. Tá? A turma inteira, porque eu comecei fazendo 100% aqui, né? Então eu já botei aqui, ó, 45% é 35, 100%, que a turma inteira é X. Então já calculei a turma inteira. Isso. Pode entender só falando quantos alunos tem a turma, a tendência é você somar. Não. Né, mas... Que horas são? Tá. Então, para finalizar, gente, aumentos e descontos sucessivos, tá? Que, enfim, não é nada diferente do que a gente já viu de aumento e desconto, mas aqui eu acho importante ressaltar isso, tá? Eu falei na última aula, né? Mas volto a falar. Se eu tenho um valor, qualquer que seja, tá? Eu aumento tantos por cento. Tá aqui 20, tá? Aumentei 20%. E depois eu vou lá e diminuo 20%. Eu não volto para o valor inicial. Tá? Primeira coisa. Sempre que vocês lidarem com porcentagens, desconfiem só disso já de cara, entendeu? Fazer uma porcentagem e depois voltar para a mesma porcentagem, tu não volta o valor inicial. E por que isso, gente? Porque a porcentagem sempre é calculada com relação a um valor, né? Então, eu tenho R$150, eu aumento 20%, né? Vou fazer aqui. Quanto que seria, então? 20%, tá? De 150. Vou fazer rapidinho aqui. 20 vezes 150 sobre 100. Né? Vou cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 2 vezes 15 é 30. Tá? Então vai ficar R$180. Os 20% de aumento no 150. Aí agora, se eu for fazer um desconto de 20%, tá? Vocês veem que eu vou calcular os mesmos 20%, né? A porcentagem é a mesma. Só que eu vou calcular em cima de 180 agora, e não 150. Por isso que não dá o mesmo, por isso que eu não volto pro meu valor anterior. Tá? Então agora, 20% de 180 não vai dar 30, né? 20% de 150 deu 30. Aqui vai dar 20 vezes 180 sobre 100. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. 2 vezes 18, aqui é 36. Tá? Então, se eu quiser calcular, ó, só, né, quanto que foi aqui? 150, com aumento de 20%. Aí foi para 180. E com... Deixa eu escrever isso. Ó.
150, né? Aí eu aumentei 20%, isso deu 180. E agora eu diminuí 20%, isso foi menos 36, agora eu voltei para 144. Fácil, né? É fácil, tem um aumento de 20%. Depois teve um desconto de 20%. Tu tem menos do que o inicial. É. E parece que vai ser a mesma coisa, né? Intuitivamente. Exatamente. Porque Acho que é brincadeira. Tu tem mais para perder, né? Pensa assim, tu ganhou 20% sobre um valor de 150. Aí tu aumentou. Mas agora tu perdeu 20% sobre um valor maior, né? Então tu perdeu mais. Tá? Mas a ideia aqui é mostrar, não só isso, tá? Também isso. Mas é mostrar como, fazendo por decimais, vai ser muito mais fácil. Professor, mas agora uma dúvida. Se eu tive um desconto de 20% e depois um aumento de 20%, vai dar os mesmos 144? Excelente pergunta, cara. E a resposta é entendi. sim. Tá, Vai dar boa os mesmos. pergunta. Excelente pergunta. Tá, isso vai ficar mais claro o que eu vou mostrar, tá? Enfim, isso aqui foi para mostrar que, né, um desconto e um aumento de 20% não volta para o mesmo valor, primeira coisa. Agora, no meu exemplo aqui, comecei com R$150, tive um aumento de 20%, tive um desconto de 20%, e no final tive um aumento de 5% ainda. Não vou fazer dessa forma, tá? Bom, eu já fiz 2 passos aqui, né? Precisaria calcular só mais um passo aqui, que é aumento de 5% agora. Mas, o que eu quero convencer vocês, que eu comecei com o valor inicial, né? Um aumento de 20%, para calcular em decimal, eu preciso multiplicar por quanto? Multiplicar em decimal? Para fazer um aumento de 20%. 1,2? Hã? 1,2? Não? 1,20. Mesma coisa, mas só para ficar mais claro, eu vou multiplicar por 1,20. Isso é um aumento de 20%. Ah, tá, entendi. Tá? Isso é um aumento de 20%, tá? Aí eu vou fazer um desconto de 20%. O que é multiplicar por quanto agora? Isso. Lembra que é, né, fazer 100 menos 20. 100 menos 20 dá 80%. 80% em decimal é 0,80. Isso é o desconto de 20%. E agora, fazer um aumento de 5%. Aumento, não desconto. Desconto seria 0,95. Aumento de 5%. 0,05. Não, 1,05. Isso. Está certo, porque é 105% em decimal 1,05. 1,05. Que é o aumento de 5%. Então, isso já responde a tua pergunta, Pedro. Por quê? Vocês estão notando que, lembrando, né, uma propriedade da multiplicação muito fundamental, que é, né, comutativa. Certo? Que não importa a ordem com que eu faça uma multiplicação, o resultado é sempre o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, aumento de 20%, desconto de 20%. Se eu fizesse primeiro o desconto de 20% e depois o aumento de 20%, ia fazer diferença? Não. Não, porque eu estou fazendo uma multiplicação ainda. Se eu fizesse primeiro o aumento de 5%, depois o aumento de 20%, depois o desconto de 80%, ia dar a mesma coisa. Ou seja, dado uma sequência de porcentagens de aumentos ou descontos, não importa a ordem que eu faça esses aumentos ou descontos. O que importa é este valor final aqui, ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que só fazendo esta conta agora aqui, ó. Tá?
que eu vou fazer aqui. Tá, agora eu vou fazer só essa multiplicação de decimais aqui, tá? Vou fazer 1,2, tá? Só para me economizar um zero aqui. Vezes 0,8. 8 vezes 2 é 16. Sobe 1. 8 vezes 1 é 8. Mais 1 é 9. Aí aqui vai dar 0, 0, 0, né? Então deu 0,96, porque tem duas casas decimais, boto duas casas decimais no final. Ó, isso aqui é esta multiplicação. Agora multiplicado por 1,05. 6 vezes 5, tá? Que é, deixa eu fazer aqui, 30. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48. Sobe 4. 5 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Boto o 0 aqui, aqui vai dar 0, 0, 0, que é 0. Boto 2 zeros aqui, é 1 vezes 6, que é 6. 1 vezes 9, que é 9. 1 vezes 0, que é 0. No final dá 0, 8. 4 mais 6 é 10, sobe 1. Então, no final dá 1, 0, 0, 8, 0. E eu boto 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó, esta multiplicação aqui, só fazendo os decimais multiplicados, dá 1,008. E agora, isto é a mesma coisa. Alguém confere na sua calculadora só se está certo isso aqui, né? Porque não é que eu tenha feito muito errado. Isto é a mesma coisa que fazer um aumento ou um desconto de quantos por cento? Porque isso que eu queria mostrar, porque às vezes as questões perguntam isso. Entende? E se fazer do outro jeito, que é... O que eu quero dizer? A questão fala assim, tem uma aplicação... Tá certo? Tá certo? Senhor, tu quer saber se decimal... Tu botou 105, Quer saber se decimal é porcentagem? Isso que eu saber agora. Eu quero saber em porcentagem quanto é esse valor. Porque a questão poderia ter dito o seguinte, assim, eu tenho uma aplicação de R$150, aí essa aplicação aumentou 20% num dia, no outro dia caiu 20%, aí no terceiro dia aumentou 5%. Qual foi, em porcentagem, o valor final de aumento ou de perda que eu tive nesse meu investimento? Desde que você está perguntando o valor em porcentagem, isso aqui tanto faz, primeiro. Porque você vê que eu preciso saber este resultado só aqui, que foi meu aumento de 20%, meu desconto de 20% e meu aumento de 5%. E aí, gente, até dá para fazer, né, fazendo desse jeito aqui, né, que eu faço 150, aumento de 20%, cheguei que é 180, aí faço um desconto de 20%, né, cheguei que é 144, aí no final ia ter que calcular ainda 5% em cima desse valor aqui, e no final eu ainda teria que fazer mais uma porcentagem, que é pensar, esse meu valor final, com relação ao meu valor inicial, quantos por cento é? Que é isso aqui. Olha um monte de passo que ia dar, tá? Enquanto que eu só fizer isto aqui, eu calculo a minha porcentagem final aqui, que é quanto? É 100,8%. Eu estou multiplicando por 1,08, tá? Ó. É os meus 150 iniciais vezes 1,08, tá? Para saber em porcentagem, lembra? Vamos pegar aqui, ó, aumentar 20% é multiplicar por 1,20, né? Então pensa aqui, esquece esse 1 primeiro, né? E pensa agora em porcentagem, ó. 20% era aqui, né? Aqui eu esqueci o 1, isso aqui, ó, é 0,8. Isso aqui é aumentar 0,8%. Tá? Que é basicamente multiplicar por 100. Né? Eu preciso pegar esse decimal, esquecer o 1 e multiplicar por 100. E aí eu chego na porcentagem, que essa vírgula vem duas vezes para a direita aqui. Ó. Vai ficar 0,8. Muito, mas muito mais rápido, que já seria uma questão difícil, tá, gente? Se isso aqui parece uma questão, já é uma questão difícil de porcentagem. Mas lembrando que ainda é uma questão de porcentagem. A gente tem que tentar acertar mesmo as questões difíceis de porcentagem.
Fazendo desse jeito, eu só precisei multiplicar 3 decimais, tá? Que não foi tão difícil assim. E interpretar no final, acho que isso que é o mais difícil, interpretar esse decimal com uma porcentagem. Senhor, faz a interpretação de novo, normalmente vocês erram. Ó, vamos fazer por associação aqui, ó. 1,20, né, é aumentar 20%. Multiplicar por 1,20 é aumentar 20%. Multiplicar por 1,10 é aumentar 10%. Tá? Multiplicar por 1,01 é aumentar 1%. Tá, lembra? Por isso que eu botei até o exemplo do 1% aqui, né? Porque o 1% dá uma confundida já, porque é 1,01. Agora, se eu boto mais um zero aqui, ó, e fica 1,001, isso é aumentar 0,1%. Tem que ter esse conhecimento já, né? Tá, mas basicamente é tu multiplicar por 100 aqui, né? Tá? Tu multiplica esse decimal por 100 para ver onde que a vírgula acaba. A vírgula vai vir 2 vezes para a direita aqui, ó. Vai ficar no 0,8. Gente, eu acho que a chave, e talvez a origem da confusão de muitos aqui, é que entender que tu multiplicar por potências de 10, ou dividir por potências de 10, vai ser a mesma coisa do que vocês mexerem a vírgula no número decimal de vocês. E eu acho que tem muita gente que tem dificuldade em entender isso. Sim. No primeira semana lá de aula, né, a gente deu aquela aula lá de transformar decimal para fração e vice-versa, né? Eu tinha comentado que era muito importante, porque aqui ia ser fundamental, mas tem que treinar isso, gente. É muito importante sempre entender. Uhum. Tá, então vê que aqui, eu consegui responder a questão bem mais rápido se fizesse isso aqui. E no final, se eu quisesse calcular, é só fazer daí, ó, a multiplicação de 150 por 1,008. Vou fazer aqui. – 1,008 vezes 150. Aqui vai dar 0, 0, 0, 0. Bota mais um 0. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 1. É 5. Aí eu boto 2 zeros aqui, né? Aqui vai dar 1 vezes 8 é 8. 0, 0 e 1. No final dá 0, 0, 4 mais 8 que é 12. Dá 1, 5 e 1. No final tem esse número aqui. Boto, ó, 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então, no final, ó, isso aqui deu 151,2. Tá? E detalhe, quanto mais, né, descontos ou aumentos sucessivos eu tenho, mais vantajoso vai ser fazer dessa forma. Porque imagina que aqui até vai, né, gente? Fazer dessa forma mais longa aqui. Nossa, não ia ser assim, para perder meia hora fazendo uma questão. Não. Mas se tem 5 porcentagens para calcular, aí é meia hora que se perde facilmente fazendo dessa forma aqui, fazendo passo a passo, passo a passo. Se tu só faz uma multiplicação de decimais, isso te consome muito, muito tempo. Diga. Basicamente, a gente tem que saber os decimais daqueles três. Oi? Basicamente, a gente tem que saber, fazer o cálculo daqueles 3 números, para chegar nos decimais dele. Depois fazer vezes o valor que tu deu, que vai dar para chegar no resultado. Isso, que daí deu o meu resultado. Se eu quisesse saber o resultado, né? Era esse aqui. Se eu quiser só saber quanto que foi a porcentagem de aumento, é isso aqui. Tá? Que eu já, de novo, para saber a porcentagem de aumento, ó, eu nem precisava saber o meu valor inicial. Isso é outra vantagem desse modo aqui, porque por esse modo não me interessa o meu valor inicial. Que eu já calculo, se eu só multiplico os decimais, eu já calculo direto quanto que vai ser minha porcentagem final. Se eu faço por esse jeito aqui, ó, que eu ia fazer aqui, aqui, aqui,
Aí, o aumento de 5% do 144 ia dar isso aqui, ó. Ia dar 151,2. Aí eu ainda tenho que, no final, fazer quanto que em porcento 151,2 é de 150. Fazendo desse jeito aqui. E aí eu ia chegar nessa resposta aqui de aumento de 0,8%. Tá? Mas, de novo, isso aqui é o ápice da porcentagem. Tá? Não é toda questão que vai exigir isso aqui. Ó, a gente basicamente ignora o 1 aqui, porque o 1 só está me dizendo que é aumento. Né? Porque se eu estou multiplicando por 1, alguma coisa, eu vou aumentar o meu número. Então o 1 aqui está me indicando que é aumento. Então esquece esse 1 aqui e move essa vírgula 2 vezes para a direita, porque tu está multiplicando por 100. Porque para eu transformar uma porcentagem, eu multiplico por 100. Isso aqui. Tá? Então ó, o 1,008, né? Quero saber em porcentagem. Ignora o 1 e a vírgula vem, ó, pá. Então isso vira 0,8. Tá, só que para quem quer estudar dificuldade, é basicamente... Mover a vírgula 2 vezes. Tá. Para a direita. 1,008. 100. Daí... Vezes, é. Porque, ó, se tu pega esse decimal aqui, lembrando, né? Da onde que vem esse decimal, né? Esse decimal vem disso aqui, ó. De 100,8, né? Dividido por 100. Porque isso aqui era a porcentagem. E aí lembra que eu falei assim, eu tenho lá uma porcentagem, para transformar em decimal é só eu dividir por 100. Então quando eu divido esse número por 100, eu jogo a vírgula 2 vezes para a esquerda. Então se eu tenho decimal e quero ver quanto que é em porcentagem, eu multiplico por 100 e jogo 2 vezes a vírgula para a direita. Então meus 1,008, se eu jogo a vírgula 2 vezes para a direita, vai ser, né, até vou botar de forma completa, que é multiplico por 100, vai dar 100,8. Que ó, a vírgula que está aqui vai vir 1, 2 vezes para cá, ó. Vai ficar 100,8. E quanto que 100,8% é de aumento, né? É um aumento de 0,8%. De novo, isso aqui é o mais difícil que pode parecer, tá? Mas lembrando que aqui a gente tem que se preparar para o mais difícil. Tá? Porque, de novo, estou dizendo assim, porcentagem é uma coisa que cai muito na prova do Enem, tá? E eu acho que mesmo essas questões difíceis, dá para acertar, tá? E, porque, lembrando, vai ter questão de geometria, entendeu? De geometria espacial, vai ter questão de análise combinatória, entendeu? Então vai ter coisas que dá para errar. Lembrando que a prova tem 45 questões, dá para errar muita coisa, tá? Mas para isso a gente tem que acertar o que dá para acertar, né? Questão de porcentagem dá para acertar, mesmo as mais difíceis. Mas isso já é o mais difícil, de porcentagem.